e a gente vai apresentar, né, esse protocolo aí para vocês, de como é que está funcionando, o paciente que chega com dor torácica, dentro do pronto-socorro, o que está sendo feito, né? E ao final, depois da apresentação do Wilson, eu vou passar para vocês o que a gente tem de resultado desse protocolo, né, do ano de 2022 e do primeiro trimestre de 2023. Né, os resultados que a gente tem, porcentagem de internação, mortalidade dentro desse protocolo, os tempos que a gente tem, enfim. É isso daí. O Wilson quer compartilhar a apresentação? Já está aí? Então, o Wilson é cooperado aí da Unimed, acho conhecido da grande maioria, né? Residência em clínica médica, cardiologia clínica, intervencionista, né? Medicina intensiva também. Atual coordenador do Centro de Estudos da Unimed, né? MBA em Administração Hospitalar e agora pós-graduação, concluiu a pós-graduação em Gestão de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista e professor também aí de Medicina da Faculdade de Multivics. Então, boa noite a todos, antes de mais nada, né? A ideia aqui é a gente passar qual é o protocolo que a gente está fazendo, né? E depois mostrar qual é a experiência que a gente construiu ao longo desses últimos meses, né? Do último ano e dos últimos meses desse ano, em relação à implementação da troponina ultrassensível dentro do nosso protocolo, né? Esses são meus potenciais conflitos de interesse, né? Como eu falei da outra vez, a gente tem dentro do pronto-socorro uma série de queixas que vão estar dentro desse grande grupo de pacientes com dor torácica, né? A ideia de hoje é a gente discutir não só diagnóstico, mas como que a gente conduz os nossos pacientes de síndrome coronarianas agudas, né? Então, a gente vai se limitar mais a essa parte aqui do nosso mapa mental, né? Mas vocês vejam que em volta disso a gente tem causas que são importantes e graves e ameaçadoras de vida, mas também outras formas um pouco menos graves que a gente pode ter de apresentação de dor torácica. Nosso negócio aqui, nossa ideia dessa aula é a gente tentar simplificar e uniformizar as condutas na dor torácica de origem isquêmica, né? Acho que sempre é bom a gente dar uma contextualizada no problema quando a gente vai começar a falar dele, né? E esse gráfico mostra bastante a importância da doença cardiovascular no nosso meio, né? A gente tem a doença cardiovascular figurando entre 33% das mortes que a gente tem no Brasil por ano, em torno de 17,5 milhões de mortes ao ano, tá? Desculpa, não é de mortes não, é incidência da doença cardiovascular. E no Brasil, 300 mil mortes por ano acontecem por doença cardiovascular. Quando a gente pensa isso, a gente está falando que a gente tem uma morte acontecendo a cada 2 minutos. E esse é o tamanho do problema que a gente está enfrentando, né? Mas como eu sempre falo nas aulas que eu dou, sempre que eu vejo um problema, eu prefiro olhar para o outro ângulo. É o tamanho da oportunidade que a gente tem de promover melhoria, mudança de saúde e tentar diminuir esse número que a gente está de frente, né? Infelizmente, se a gente pensar do ponto de vista populacional e de bioestatística, a gente tem uma previsão de aumento importante, né, da morte cardiovascular, e até 2040, essa é a progressão em grandes países com populações semelhantes ou não às nossas, e a gente efetivamente lidera esse ranking não muito honroso que a gente está vendo, né? Antes da gente falar de dor isquêmica, de protocolo, antes da gente falar de troponina, é muito importante que a gente saiba entender qual dor é aquela dor que a gente está realmente de frente e a gente precisa entender como uma dor típica. De nada adianta a gente pedir ter um exame caro como a troponina ultrassensível se a gente pede isso fora do horário, do local correto, do momento correto, né? É importante que a gente tente entender que quanto maior a probabilidade pré-teste de qualquer exame, é que a gente vai conseguir
efetivamente pegar um resultado positivo e dar mais importância para ele. E como é que eu vou definir a probabilidade pré-teste de um paciente com dor torácica? O primeiro passo é a gente caracterizar essa dor. Se essa dor efetivamente é uma dor que vai me fazer pensar em síndrome coronariana aguda ou não. Além disso, os fatores de risco também vão aumentar essa possibilidade pré-teste para que a gente possa tentar chegar ao diagnóstico melhor, tá? Então, dor torácica típica vai ser aquele desconforto torácico, aquela dor torácica que vai ser caracterizada pelo paciente, principalmente como peso ou aperto no peito. Também podendo ser caracterizada como queimação, tá? E sufocação. É aquele clássico sinal que você vê do paciente de chegar com a mão no peito apertando e mostrando que ele está tendo uma dor constritiva, né? Ela é uma dor difusa, ela não é uma dor localizada, onde o doente aponta o dedo, dói aqui, doutor, tá? Ele não vai conseguir caracterizar isso muito bem, tem uma tendência a ser vista mais à esquerda, né? Ela pode ter sido desencadeada pelo esforço físico, estresse, grandes refeições, né? E ela tipicamente é mais grave, essa dor, quando a gente está falando de uma dor que ocorre no repouso, porque isso vai definir a instabilidade clínica desse paciente, o que representa a instabilidade daquela placa, aquele fibroateroma da coronária, né? Aquele fibroateroma tipicamente instável, com uma capa fibrótica fina, com um core lipídico grande, com uma infiltração de macrófagos grande, que faz com que ela seja inflamada e tenha a propensão de romper esse fibroadenoma, expondo esse core necrótico inflamatório e causando uma cascata de coagulação dentro da coronária que vai determinar a sua oclusão. A gente vai entender que o tempo dessa oclusão que vai ser o determinante do espectro clínico de síndrome coronariana que a gente vai ter. Mas tudo isso começa com essa caracterização da dor. Às vezes também é fácil a gente entender o que é, sabendo o que não é. E aí vale a pena a gente entender algumas características de dor torácica que fazem a gente pensar muito pouco em doença coronariana, né? Então, aquela dor localizada que o paciente diz que sente e reproduz sempre no mesmo lugar, né? Então, uma dor diferente da típica, uma dor localizada. Dores que eu consigo reproduzir com a movimentação do meu tórax ou com a inspiração profunda. A dor do tipo pleurítica, como por exemplo. Dores que são contínuas, que não tem alívio, fica horas com a mesma dor. A dor coronariana é uma dor que tem períodos de piora e de acalmia. Então, aquela dor que está há 2, 3 dias acontecendo, dificilmente vai ser uma dor de origem isquêmica, sem variar, né, a sua característica nos últimos, por horas, né? Pensar que uma dor onde eu consigo reproduzir ao toque, essa dor também dificilmente vai ser caracterizada por uma dor coronariana, a gente chama até de dor definitivamente não coronariana. Então, doutor, dói aqui. Quando eu boto o dedo, dói, ai, essa dor é a dor que a gente não tem que pensar. Então, vocês vejam que é muito subjetivo, mas tem dicas bastante importantes para que a gente saiba qual é a nossa dor. Então, recapitulando, é uma dor difusa, de difícil caracterização, em aperto, em peso, tá? Em queimação. Ela tem irradiações clássicas, né, que são aquelas irradiações para pescoço, mandíbula e classicamente membro superior esquerdo, tá? Ombro esquerdo. Então, é importante que a gente pense nisso. Normalmente, você tem sinais de liberação adrenérgica, como sudorese, palidez cutânea mucosa, né? Uma sensação iminente de angústia e sensação de morte. Então, tem todo um cortejo que a gente percebe que o quanto é importante, como em tudo na medicina, a nossa anamnese bem feita, né? A grande maioria dos nossos diagnósticos vão se dar numa boa anamnese. Por isso, a gente bota isso plotado dentro do nosso protocolo, tá? E a gente bota justamente todas essas características que a gente acabou de conversar para a gente poder colocar. Isso foi revisado recentemente para facilitar, tá bom?
mas aí a gente consegue definir, através do próprio protocolo, com as dicas que estão aí, qual é a dor que eu tenho mais que me preocupar. Tá? O protocolo ele é composto por 3 rotas, na verdade. Hoje, a gente vai se ater bastante à rota 1 e à rota 2, que são as rotas que se tratam definitivamente da síndrome coronariana aguda, né? E a rota 3 são as dores que a gente não pensa, né? Infarto, né? E o ECG também não dá pistas de infarto. A rota 1, ela vai ser aquela rota do paciente mais grave. É aquele paciente que eu olho o eletro e ele, além da dor torácica típica, ele tem um supra de ACT com característica isquêmica. Ou ele tem um BRE novo ou presumidamente novo. E aí eu sempre gosto de dar uma paradinha nessa questão do BRE e dar uma dica para a vida. BRE, infarto com BRE novo significa oclusão alta da descendente anterior. O que isso quer dizer? É a artéria principal do coração responsável pelo maior suprimento da parede mais importante do ventrículo esquerdo. De modo que dificilmente você vai ter um BRE novo com um quadro muito tranquilo. Aquele paciente que está numa boa, que te deixa na dúvida. Então, quando você pega um paciente que está muito bem com BRE presumidamente novo, talvez não seja isso que está acontecendo e vale a pena você tentar ver esse eletro desse paciente. A gente tem um artifício muito bacana dentro da nossa cooperativa, que é o fato de que os eletros todos são escaneados e ficam dentro do prontuário. Então, eu consigo ter uma análise ali naquele tempo, se a gente tem um eletro antes que tem ou não BRE. Pacientes que não têm esses 2 espectros, mas que se apresentam com arritmia ventricular grave, como taque ventricular sustentada, fibrilação ventricular, pacientes que se mostram instáveis hemodinamicamente, como edema agudo de pulmão e vigência de dor torácica, recuperados de PCR, com supra no eletro, ou pacientes em franco choque cardiogênico, todos esses pacientes vão ser abarcados dentro da rota 1, que a gente vai ver aí, que são a rota onde a gente tem as nossas condutas mais agressivas, né? A rota 2 é aquela rota onde o paciente está hemodinamicamente estável e o eletro está sem supra. Só que vocês percebam que tanto na rota 1, 2 e 3, a gente tem uma figura de decisão que está presente em todas elas, que é o eletrocardiograma. Por isso, é prioridade que esse eletrocardiograma seja feito dentro dos 10 primeiros minutos, desde o primeiro contato do paciente com o sistema de saúde. Então, hoje, o enfermeiro é empoderado de, numa vigência de dor torácica, disparar a necessidade desse eletro sem nem passar pelo médico, para que ele já chegue ao médico com o paciente dizendo: doutor, tem um paciente com dor torácica e eu tenho o eletro dele aqui na mão. Isso é padrão de qualidade em qualquer guideline, seja no American College of Cardiology, no American Heart Association ou no European Society of Cardiology, bem como com o nosso, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Quando a gente vai falar da rota 1, então, o paciente que é o paciente protótipo dele é o infarto com supra. Então, o infarto com supra, junto com a dissecção aórtica aguda, são as 2 emergências cardiovasculares de maior mortalidade que a gente tem. E aí isso, definitivamente, é algo que faz com que a gente tenha que se atentar bastante e saber como conduzir essa rota. Só interromper aqui, a Larissa levantou a mão. Você quer perguntar, Larissa? Doutor, ela colocou no chat que apertou errado. Qualquer intervenção que vocês quiserem fazer, fiquem à vontade, tá? Então, no infarto com supra, esse contato deve ser feito imediatamente e simultaneamente com a UCOM e com sobreaviso de hemodinâmica. De preferência, o enfermeiro vai pedir vaga na UCOM, enquanto o anfitrião me mutou sem querer, desculpa. Então, o que acontece? A gente precisa fazer o contato simultâneo com a UCOM e com a hemodinâmica o mais rápido possível, porque o principal determinante de sucesso, de sobrevida, de ausência ou minoração das sequelas do infarto com supra, que naturalmente é insuficiência cardíaca, né, é o tempo para a reperfusão. E com isso é importante que a gente tenha esse contato com a hemodinâmica o mais rápido possível e com a UCOM para poder receber esse paciente, já que esses pacientes vão para a UCOM, para outra unidade hospitalar, né? Esse paciente deve ser
enviado o mais rápido possível para a hemodinâmica, e aí tem uma falhazinha aqui na minha apresentação, que seria num tempo máximo aceitável de 90 minutos. Só que isso funcionaria se a gente tivesse a nossa hemodinâmica on-site, que não é o caso. Nós somos 2 unidades hospitalares separadas por um espaço. Então, esse tempo é de 120 minutos. Agora, quanto menos, melhor. Então, isso não deve ser uma justificativa para que a gente faça as coisas com calma. Não é um momento de correria, mas também não é um momento de calma extrema, tá? Caso a hemodinâmica não esteja disponível, em se tratando de infarto com supra, com menos de 6 horas, ou que ele tenha mais de 6 horas com dor isquêmica, esse paciente precisa ser trombolizado, e aí o nosso ΔT é de 60 minutos de tempo porta-agulha. Tempo porta-agulha é do momento em que eu chego no pronto-socorro até eu estou recebendo o meu trombolítico. Bom, como eu falei, o eletro é central para que a gente possa fazer o diagnóstico. Então, nada mais justo do que a gente perder algum tempinho aqui mostrando o que é um supra de ST, né? Quando a gente olha aqui no nosso eletro, vocês estão vendo, deixa eu mudar aqui, só um segundinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Vocês estão vendo o meu pointer? Então, o segmento ST é esse segmento que começa do ponto J, que é o ponto que mostra o final do meu QRS, o início do segmento ST, até o final da onda T. Esse segmento é onde mora a síndrome coronariana aguda. E eu preciso entender o que é um supra. O supra é justamente o supradesnivelamento desse ponto J. Então, como eu vejo aqui nessa figura, o ponto J, o final do meu QRS está acontecendo aqui, enquanto a minha linha de base, que é o PR, está aqui. Então, ele está supradesnivelado em relação à minha linha de base, que é o PR. Tá? O infra é o contrário disso, como está aqui, e inversão de onda T também acontece em outras síndromes coronarianas agudas, né? Aqui eu trago exemplos, né? A gente tem um D2, D3 e AVF, onde a minha linha de base está achurada como vermelho, e eu tenho o meu ponto J lá em cima e o meu segmento ST lá em cima, configurando um supra de ST, D2, D3 e AVF, parede inferior, tá? A gente tem aqui uma colinha, ninguém precisa decorar, o cardiologista, para ele é medular isso, mas isso não precisa ser exatamente medular. Hoje em dia a gente tem um negócio chamado tecnologia e celular. Então a gente pode muito bem ter essas colinhas para ajudar a gente. Então as combinações que a gente vai fazer de cada derivação vão dar uma ideia de qual parede está sendo acometida, que por sua vez dá uma ideia de qual artéria é culpada desse evento, né? O bloqueio de ramo esquerdo aparece com essa característica, né? Um QRS alargado, com RS na parede em V6 e D1, e com QS na parede de V1 e V2, tá? Então, a gente vê dessa forma aqui o nosso BRE, tá? O infarto, ele vai pressupor a possibilidade de você ter uma artéria fechada no cateterismo. Aqui eu tenho outro exemplo de supradesnivelamento. Vejam como esse ponto J está muito mais alto, no caso aqui, 4 milímetros quase em relação ao meu PR. Aqui a gente tem um outro bastante característico, aquele sinal que parece que está formando uma lápide, o ponto supradesnivelado em relação ao PR, também D2, D3 e AVF, demonstrando um infarto inferior. E aí eu faço um parêntese, sempre que eu tiver parede inferior acometida, vale a pena rodar V3R, V4R para olhar se VD também está cometido. Aqui está classificado aqui como V3R, V4R, eu vejo supra também. Então esse infarto tem acometimento de VD. E rodar também as derivações mais extremas à esquerda, que é V7, V8, e possivelmente, se quiser rodar, V9, né? Aonde você vai ver o acometimento da parede posterior do VE. Tá? Mais exemplos de supra, né? Aqui um supra de parede anterior, né? E vencida essa etapa de saber o que é um supra no eletro, eu já tenho a condição de saber que está suprado, eu já sei que eu tenho que chamar para hemodinâmica, essa ambulância está vindo para buscar meu paciente, meu trabalho não terminou.
Eu tenho uma série de coisas que eu posso fazer para esse paciente como protocolo para que ele possa chegar na hemodinâmica com o melhor cenário, tanto metabolicamente como tromboticamente dentro do laboratório de hemodinâmica. A gente vai fazer AS 300 miligramas mastigados. Se o paciente já fizer uso, não faz sentido fazer, tá? Porque, na verdade, a gente só faz a dose de ataque com a ideia de atingir nível sérico mais rapidamente. Se o paciente faz AS e fez AS, não tem sentido, porque o AS demora 7 dias para poder sair do nosso sistema, né? O ticagrelor, 180 miligramas, que são 2 comprimidos em ataque, com cuidado nesses pacientes que são bradicárdios ou que têm um bloqueio de condução AV, né, que é BAV de segundo grau, BAV de terceiro grau, que pode acontecer também na apresentação do infarto com supra. Não podendo usar ticagrelor pela contraindicação, é aceitável usar o clopidogrel 600 miligramas em bolos. Isso entendendo que está no cenário da angioplastia primária, tá, galera? Heparina. Fazendo heparina, vai ser heparina não fracionada, 5.000 I, em bolos, que dá 1 ml de heparina, tá? Isso vai ser feito no pronto-socorro pelo médico plantonista do pronto-socorro. Não usar enoxaparina nesse cenário, esse cenário é o cenário único onde a heparina não fracionada vai ser preferencial à enoxaparina de uma maneira geral, tá? É importante que a gente ressalte que todas essas condutas estão em prescrição padrão dentro do sistema do pronto-socorro da Unimed. Oxi, inclusive com contraindicações, com as dicas todas que eu estou passando aqui, tá? O2, já foi época de ter lá o Mona com oxigênio, hoje em dia a gente sabe que se não tem evidência de hipóxia, não há necessidade de O2 e ele inclusive pode ser deletério. Então, na ausência de saturação inferior a 90% ou uma PaO2 na gaso menor do que 60%, não tem sentido a gente fazer oxigênio. E esse é o mantra, não retardar a ida do paciente para a sala de hemodinâmica em nenhuma hipótese ou por qualquer motivo. O melhor tratamento para síndrome coronariana aguda com supra de ST se chama angioplastia primária, tá? O índice de patência de vaso, a redução de tamanho total de infarto é maior com a angioplastia primária, de modo que essa é a nossa prioridade. Tratamento medicamentoso também vai constar nele atorvastatina 80 miligramas em todos os pacientes e beta-bloqueador vai ser usado IV naqueles casos selecionados, no momento em que o paciente se apresenta com dor e frequência cardíaca elevada, com a ideia de você usar o potencial anti-isquêmico do beta-bloqueador nesse sentido. A ideia não é pegar um cara com 120 de frequência e trazer para 60, é você reduzir em torno de 10 a 20% a frequência cardíaca de base desse paciente. O nitrato é super indicado nesse momento. Se eu tenho alteração eletrocardiográfica na síndrome coronariana aguda, seja supra ou qualquer outra, ou se eu tenho dor refratária às medidas iniciais, é o cenário onde o nitrato deve entrar. Tem que ter cuidado com o nitrato? Tem. Se a gente fizer lá e tiver um infarto inferior, rodeio V3R e V4R, tem acometimento de VD, não é cenário para nitrato. Se eu tenho uso de sildenafil ou cocaína, não é cenário para nitrato. Se eu tenho hipotensão ou bradicardia importante, não é cenário para nitrato, ele é contraindicado. Na ausência dessas condições, é extremamente útil, não só como anti-isquêmico, mas também como uma droga de fácil titulação para controle de hipertensão. Lembra que no infarto não está chegando o oxigênio em uma região do coração. Então, a minha oferta está diminuída. O que eu devo fazer é diminuir a minha demanda. Por isso, o controle daquela palavrinha, daquela expressão que o cardiologista de coronária adora, né? Que é o controle do produto, né? Então, cuidado com a hipotensão, porque você perde essa curva de compensação. A hipotensão também é deletéria. A hipotensão é igual a isquemia, que é igual a hipotensão, que é igual a isquemia, que é igual a hipotensão, e vira um círculo vicioso, tá? E ECA e BRA não são drogas para esse momento, são drogas para ser feitas lá na coronária, depois da estabilização do paciente, tá? E analgesia com morfina deve ser evitado seu uso na rotina, porque a gente tem alguns estudos até bastante elegantes, tá? Que o uso de analgesia com morfina pode diminuir a atuação do P2Y2, do segundo antiplaquetário, tá? É salutar a gente usar dose baixa
de benzodiazepínico em pacientes que estiverem muito ansiosos, para a gente justamente diminuir a descarga adrenérgica que aumenta o consumo miocárdico, tá? Não é uma conduta de rotina, mas a gente tem que ter na manga isso. E se houver sinais de congestão, se o paciente estiver com QLIP maior do que 1, Lasix venoso 1 miligrama por quilo nos pacientes que já usaram, ou 2 ampolas em quem for virgem para diurético. E isso faz com que você tenha mais pressa ainda para transferir esse doente para hemodinâmica, já que congestão é igual a disfunção do ventrículo esquerdo, que é igual a instabilidade hemodinâmica. Se já tiver sinais de congestão, convém já deixar o eco solicitado, mas também isso daí pode ser feito lá na UCOM sem grande prejuízo. Tá? Não é o cenário de angioplastia. Deu problema, está indisponível hemodinâmica, isso é muito pouco provável, virtualmente impossível, mas na medicina e no amor não há nunca nem para sempre, né? Então, a gente tem que estar preparado para contingência, né? Então, caso a hemodinâmica não esteja disponível, a gente tem que entrar com a trombólise química, né? A gente vai pedir um raio-x de tórax de emergência, afastar alargamento de mediastino para poder a gente afastar o diagnóstico de dissecção aórtica aguda, onde um trombolítico pode ser catastrófico e levar à morte do paciente, né? E não vamos perder tempo com laboratório, com troponina, com nada, tá? Essa rota não é a rota onde a troponina brilha, tá? Essa rota é a rota onde o médico, bem preparado para ver o que é uma dor torácica e olhar um supra, ele é que vai brilhar, cara. É ele que vai conduzir o paciente ao sucesso, tá? As contraindicações à trombólise estão aqui ao lado, tá? É sempre bom ter essa colinha, tá? E lembrar que a cada minuto que eu atraso a minha reperfusão, seja por trombólise ou seja por angioplastia, eu diminuo 11 dias de vida do meu paciente. Então, esse é o tamanho da responsabilidade de quem está tocando esse protocolo. Então, a cada minuto que eu atraso para poder tentar abrir essa artéria, eu estou dando para o cara menos 11 dias de vida, sem contar com a possibilidade de insuficiência cardíaca, né, que tem um impacto incrível dentro da qualidade de vida e do tempo de vida desse meu paciente, mas também tem uma importância social muito grande do ponto de vista de saúde e previdenciário, tá? Então, essa é a importância de você, médico, que está de frente com um paciente com síndrome coronariana aguda com supra de ST, tá? O pré-tratamento muda um pouquinho quando a gente estiver optando por fazer angioplastia, a trombólise química, a gente vai fazer o AS 300 e a dose do clopidogrel reduz pela metade, 300 miligramas em bolos. Exceto se o paciente tiver mais do que 75 anos, quando a gente não faz bolos e faz uma dose só de 75 miligramas. Nesse caso, a gente pode fazer a enoxaparina 30 miligramas intravenoso e deixar prescrito 1 miligrama por quilo de peso de 12 em 12 horas. Esse não é o cenário da heparina não fracionada. O2 segue a mesma ideia apresentada previamente e, feito isso tudo, trombólise na veia, tá bom? De preferência, isso pode ser feito concomitantemente, tá? O agente de escolha para a gente vai ser a alteplase, que é o que a gente tem no nosso hospital. É uma escolha bastante inteligente, porque o alteplase é extremamente versátil no sentido dele ser indicado para o tratamento da trombólise química, seja da síndrome coronariana aguda com supra de ST, como do AVC, tá? Esse paciente deve ser transferido assim que a trombólise iniciar, mas não deve-se primeiro transferir o paciente para esperar que o colega trombolize ele dentro da UCOM. Esse paciente tem que ser trombolizado no pronto-socorro, tá? E é para isso que a gente está treinando todo mundo aqui, tá bom? Ele tem que ser trombolizado no pronto-socorro, porque tempo é músculo, vou repetir umas 15 vezes isso na aula. Cada minuto que eu atraso essa conduta, eu estou entregando menos 11 dias de vida para esse paciente, para a família desse paciente com ele, tá? Tá escrito aqui até, né? Então, 15, devo menos 1, tá escrito aqui na tela, tá? Opa, não quer passar? Passou. Feita a trombólise, a gente vai acompanhar esse paciente, vai ter alguns critérios para a gente dizer que a gente teve sucesso nela, né? O critério clínico, que é o mais fácil de se observar, é a melhora da dor torácica desse paciente. Eletrocardiograficamente, o que eu espero é que haja uma redução maior do que 50%. Então, se eu faço lá aquela minha análise do supra na entrada e ele tem lá um supra de 8 milímetros, tem 8 quadradinhos pequenos de espaço entre o PR e o ponto J, ele tem que, após a trombólise, estar com 4 ou menos milímetros para que eu possa dizer que eu tive critério de perfusão.
O eletro também me mostra arritmias de reperfusão, tá? Então, é aquele paciente que pipoca extrasístole, que faz alguns bloqueios de ramo transitório, faz bloqueio atroventricular transitório, faz TV não sustentada, tá? E um ritmo bastante elegante que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Laboratorialmente, o que a gente vê é o pico precoce dos marcadores de necrose. Mas você falou para mim, Wilson, que não é para pedir marcador? Não, não é para pedir marcador na tentativa de esperar ele para você poder dar diagnóstico, é o famoso curvar supra. Vocês já devem ter visto isso de maneira pejorativa. Ah, o colega lá do interior curvou o supra do paciente, né? Mas não está errado no laboratório de admissão você pedir a troponina para você poder ter uma questão prognóstica desse infarto, porque quanto maior o aumento da minha troponina, maior a magnitude do meu infarto. Ela guarda relação com a extensão do infarto que está sendo visto por você. E também dá para a gente essa possibilidade de ver o pico precoce dos marcadores de necrose miocárdica. A tropa ultrassensível não tem tanto essa característica e esse tipo de critério, na verdade, é um critério muito mais de livro do que da vida. O ritmo que eu falei de reperfusão, que é muito elegante, é o ritmo idioventricular acelerado, carinhosamente apelidado pelos cardiologistas de RIVA, tá? Ele tem uma característica de taque ventricular, ele tem um QRS alargado, com padrão de BRL, BRD, sem P, mas ele tem uma frequência normal. Ele não está taquicárdico, como a gente vê, uma taquicardia ventricular. Por isso, ele também tem um outro nome bastante curioso, que é TV lenta, né? A primeira taquicardia lenta que vocês vão conhecer na vida de vocês, tá bom? O tratamento medicamentoso não muda muito, tá? Então, esse slide, se vocês forem ver, ele é muito parecido com o anterior, eu não vou me ater a isso daqui. Tudo que eu falei de atorvastatina, tudo que eu falei de beta-bloqueador, do cuidado com o paciente com bradicardia, com hipotensão, com infarto de VD, vale aqui também. A trombólise química, ela faz parte de uma estratégia que a gente chama na cardiologia de estratégia fármaco-invasiva. Então, assim, trombolizei o cara reperfundiu, meu trabalho está feito. Nananina não, tá? Então, o que os guidelines mais recentes falam é que uma vez que esse paciente teve reperfusão clínica, entre 2 horas e 24 horas após a trombólise, esse paciente tem que estar no CAT para abrir a lesão residual. Vejam, quando eu faço trombólise, eu estou pegando aquela capa de coágulo que se formou em cima dessa placa rota e estou lavando esse coágulo, mas eu não estou resolvendo essa placa rota, tá? O que resolve essa placa rota é a estabilização mecânica com metal do stent, tá? Então, isso deve ser feito entre 2 e 24 horas, com a penalidade do atraso disso aumentar área de infarto, chance de sequela e morte. Então, a estratégia fármaco-invasiva não é discussão hoje em dia, é guideline, tá? Seja no American College, seja no American Heart, seja no European Society of Cardiology. Todos eles preconizam isso. Então, esse paciente, certamente na UCOM vai ser mandado para hemodinâmica, e na hemodinâmica o hemodinamicista vai poder finalizar o trabalho desse paciente. E aí tem outras discussões que não cabem aqui, se faz revascularização percutânea completa ou não faz completa, mas isso é papo para outro momento e para outra audiência, tá? Tem pergunta no chat? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat rapidinho, galera. Normalmente, Watson, eu tenho uma mania, tá? Eu tenho uma mania adquirida na época da streptokinase. Desculpa. Eu boto um eletro no paciente durante todo o tempo da trombólise, de 15 em 15 minutos eu rodo um eletro, que eu vou vendo a evolução eletrocardiográfica disso acontecer. Mas a gente espera que melhore e a gente faz o eletro para a gente poder definir reperfusão ao final da infusão. Então, por exemplo, na streptokinase eram 60 minutos. Já na alteplase vão ser 90. Entendeu? Então, vai depender da estratégia que você está usando, tá bom? E a depender do tempo, mas eu acho que aí já é detalhe demais. Se eu for fazer uma estratégia lenta da alteplase que eu faço naqueles pacientes que se apresentam com mais de 6 horas de dor, vai ser com 120 minutos.
Então, isso vai ser protocolarmente ao final da minha infusão de trombolítico. Mas eu aprendi na época da minha residência e faço até hoje, quando eu trombolizo um paciente, boto o eletro de 15 em 15 minutos, eu vou rodando e traço uma linha do tempo da trombólise desse meu paciente do ponto de vista eletrocardiográfico, tá? Bom, e aí? Falei da estratégia fármaco-invasiva quando deu certo, né? E quando falhou? Quando falhou, volta a ser uma responsabilidade muito grande do médico que está junto com o paciente de atuar. Porque em caso de falha da trombólise, ou seja, o paciente não melhorou dor, não teve redução do supra, não fez arritmia de reperfusão, esse paciente tem que ser transferido imediatamente para a sala de hemodinâmica. Então, não é igual à estratégia fármaco-invasiva, onde eu tenho 2 horas de delay aí para poder tentar fazer essa conduta de levar o paciente para a hemodinâmica. Eu tenho que levar agora, tá? Porque isso passa a não ser mais estratégia fármaco-invasiva e passa a ser uma angioplastia de resgate, já que o meu tratamento proposto inicialmente não conseguiu atingir o resultado esperado. Então, também outro cenário onde eu tenho que chamar a hemodinâmica imediatamente é a reoclusão. Então, aquele doente que teve critério de reperfusão, voltou a ter dor e ressuprou. Esse doente tem que ir para a sala e estabilizar essa placa do ponto de vista mecânico, tá? Todos os pacientes que tiveram trombólise química têm que pedir eco para a gente ver o tamanho do problema que sobrou. Espera aí que tem mão levantada, pode abrir o microfone. Dou-lhe uma, dou-lhe 2, vou seguindo, no final a gente troca ideia, tá? E aí? Essa do infarto com supra, cara, era isso que a gente precisava falar. É falar sobre celeridade, é falar sobre comprometimento, entendeu? E ter na ponta da língua tudo isso que tem que fazer. Mas se não tiver, fica tranquilo. Tá tudo isso em prescrição padrão para vocês e, naturalmente, todo e qualquer cardiologista da Unimed, que está dentro do cuidado, a Taina como coordenadora, eu, independente do fato de ter construído o protocolo junto com elas, mas independente do meu sobreaviso ou não, a gente sempre vai estar disponível para tirar dúvida. Médico ajuda médico. Certamente, para a gente construir o profissional que a gente é hoje em dia, várias pessoas pegaram na nossa mão ao longo do tempo. Então, é nossa responsabilidade passar à frente essa corrente do bem, tá? Na rota 2, eu peguei lá, vi que o doente tem dor torácica típica, rodei o eletro e não tem supra. E aí ficou o pepino na minha mão. Isso daí é infarto ou não é? Então, nesse sentido, vem a grande inovação do nosso protocolo, que, ressalto, é o único protocolo de dor torácica da cidade do sul do estado que usa troponina ultrassensível, tá? Realmente o único protocolo completo, tá? Além disso, se a gente for ver no nosso estado, poucos hospitais em Vitória também, se a Taina está aqui me dando cola, só 2 hospitais em Vitória têm esse protocolo com essa troponina ultrassensível. E a gente foi bastante ousado, porque, na verdade, normalmente a gente tem o protocolo de 0 e 1 hora ou 0 e 2 horas, que facilita a implementação do ponto de vista logístico. E a gente bancou que a gente queria fazer de 0 e 1 hora, e vocês vão ver ao final da aula como a gente tem capacidade de fazer medicina, como Harvard faz, como Duke faz, como todos os produtores de conhecimento científico da América do Norte, da Europa fazem, entendeu? A gente vai usar a troponina nesse sentido e ela vai ajudar a gente a tentar classificar esses pacientes de acordo com ela. A gente tem esses 3 cenários que eu vou esmiuçar um pouquinho à frente, tá? Mas nos pacientes, eles vão entrar em 3 caixinhas. Na caixinha de rule-in, na caixinha de rule-out e na caixinha amarela. Nos pacientes que entram na caixinha de rule-in, é aquele doente que tem uma chance grande de estar tendo uma síndrome coronariana de alto risco, no mínimo. Mas em grande parte deles, a gente vai estar vendo um infarto, tá? Então, esse paciente merece ser internado para estratificação, muito provavelmente invasiva. O paciente verdinho, que é o paciente do rule-out, é aquele que a gente pode liberar para casa, tá? E o paciente amarelo é aquele paciente onde eu preciso ter um workout diagnóstico um pouquinho maior e talvez a experiência do especialista seja
imprescindível dentro desse momento de decisão, tá? Felizmente, vocês vão ver, o paciente amarelo é o que acontece com menos frequência. Mas eu estou numa briga aqui com o meu PowerPoint com menos frequência, tá? A tropa ultrassensível, qual é o grande lance dela? O limiar de detecção dela é mais baixo. É mais baixo ao ponto de conseguir detectar níveis normais, fisiológicos de troponina, tá? Então, e ele consegue, fazendo isso, detectar aumentos muito precoces da troponina, coisa que a gente não conseguia fazer lá atrás com a troponina convencional ou a troponina sensível, né? Todo mundo aqui, quando estudou para a prova de residência, ficava estudando lá o pico da troponina em 4 a 6 horas, o pico da CKMB, acaba essa história, tá? Com a troponina ultrassensível, com 1 hora, eu já consigo ter elevações expressivas dentro do meu sangue de troponina para me determinar, a depender da quantidade que eu estou vendo, com cada vez mais alto valor preditivo positivo, a presença de um infarto, tá? Então, como que a gente usa essa rota? Tá? Vou começar pelo verdinho, que é o que todo mundo quer ter, né? Se a gente tem um paciente que na primeira hora, após a primeira dosagem, né? Eu doso lá a primeira, deu 12, espero 1 hora, vou lá, doso de novo, deu menos do que 3 de variação, então chegou até no máximo 15, esse paciente eu posso... Desculpa, máximo 15 não. Ele tinha menos de 12 na apresentação e variou menos de 3. Então, digamos lá, ele tinha 7, variou para 9, ele tinha menos de 12 e variou menos de 3. Esse paciente pode ser mandado para casa, sem nenhum outro workout diagnóstico. Tropo menor do que 5 já na primeira dosagem. Desde que a dor já tenha mais do que 3 horas, casa. Parece estranho, mas eu vou provar para vocês que isso pode acontecer com segurança, tá? Esse é o rule out, tá? Desculpa. O vermelho, que é rule in, é aquele paciente que, da primeira para a segunda hora, variou mais do que 5, ou que já teve um aumento absoluto acima de 52 em alguma dessas dosagens. Esse paciente tem que internar. Esse paciente está infartando? Possivelmente. Vamos chegar a isso mais para frente, tá? E o amarelo é qualquer coisa diferente disso. Fica meio confuso quando eu falo assim, mas saca só essa figura aqui. Essa aqui primeiro, depois eu volto lá atrás. Essas são as possibilidades que a gente tem no protocolo. 0 hora maior do que 52, acabou. Esse doente tem que internar, tá? Esse doente tem que ir para o UCOM. Ah, mas pode não ser infarto e tal, não sei o quê, pode ser injúria. Sim, isso é uma decisão que o cardiologista de sobreaviso vai ter que ter, o cardiologista de plantão vai ter que ter. Porque esse paciente pode ser outra coisa, mas ele pode, com muita frequência, ser infarto. Então, esse paciente precisa estar dentro de uma unidade de terapia intensiva, porque a gente sabe que desde a década de 80, o que mudou a história natural e a mortalidade da síndrome coronária aguda foi a gente colocar esses doentes dentro de uma unidade de terapia intensiva monitorado para que a gente pudesse reduzir morte elétrica. Então, esse paciente tem que estar lá. Tá, ele não tem mais do que 52 na primeira hora, mas ele variou da primeira hora para a segunda hora para mais 5 nanogramas por litro. Esse paciente pode ser um paciente que está tendo uma síndrome coronariana aguda e também tem que ser internado preferencialmente na unidade de terapia intensiva. Esse é o rule-in. Significa que esse paciente tem infarto? Possivelmente. Vamos chegar a isso, tá? O rule-out, que é o verdinho que todo mundo quer estar aqui, é aquele paciente que já na primeira hora chegou com mais de 3 horas de dor, dosei a troponina, menos de 5. Casa. Tá? Menos de 5 é 1, 2, 3 e 4. 5 não é menos de 5, não é menor ou igual, tá, galera? Ou que na primeira hora tinha menos de 12 e variou menos do que 3 dentro da primeira hora. Casa para esses dois cenários. Sobra qualquer outra coisa, zona amarela, vai discutir esse paciente. Por que eu falo que possivelmente esse doente está tendo um infarto? Porque o que acontece? Como a troponina ultrassensível é muito sensível,
ela pode pegar situações que não são síndrome coronariana aguda e mostrar para mim um resultado aí de 52 ou mais, tá? Então, situações como miocardite, Takotsubo, edema agudo de pulmão, paciente com disfunção, com ICC, choque de qualquer causa, como, por exemplo, sepse, crise hipertensiva, arritmia ventricular, hemorragia subaracnoide, tudo isso pode alterar a troponina. Só que a diferença é que isso vai ter uma tendência a ser um platô e não uma elevação persistente, tá? Então, se não, está em torno de 52, está menos que 52, variou mais do que 5. Pô, isso pode ser injúria? Pode. O cardiologista na UCOM vai pedir uma nova troponina em algum momento mais tarde, vai comparar esses valores, vai determinar se isso é um platô ou não, tá? Lembra que para a gente determinar uma tendência, a gente tem que ter pelo menos 3 pontos e uma reta, conceito de matemática básica. Então, essas duas primeiras são exames de rastreio, para você não deixar passar doente que morre. Se você acertou ou não de ser infarto, isso é irrelevante. O importante é se você não manda um doente que é infarto para casa, ou para a enfermaria. Tá? Então, esse gráfico aqui é interessante porque ele me mostra uma outra coisa. Beleza, Wilson, está me dizendo isso. Mas se eu pego um cara com 300 de tropa ultrassensível, é modo que 52. Esse cara também pode ser injúria? Muito menos provável, porque o valor preditivo positivo da minha troponina aumenta exponencialmente, tanto quanto aumente o nível absoluto da minha troponina. Então, com 100, ele vai ter um valor preditivo positivo de 50. Mas quando eu chego a valores maiores, ele vai chegar a ter 90% de valor preditivo positivo. Tá? Então, não tem que ter vergonha, mandei meu paciente para o UCOM, ele tinha lá uma variação de 5, não era infarto. Bacana, mas podia ser, você fez o correto, protocolo é protocolo. Cabe ao especialista ter a visão crítica do que pode ser ou não ser. No pronto-socorro, você não pode comer bola, tá? E aí, como eu falei para vocês, por nossa sorte, todos os estudos pivotais, tanto o APACE, o APACE de 2012, de 2015 e o TRAP-DMI, mostraram para a gente que o rule-out vai estar em torno de 60% dos pacientes. O rule-in em torno de 15% a 17% dos meus pacientes. E uma menor parte aqui do todo vai estar dentro da minha zona amarela, em torno de 20%. Então, vocês vejam o tamanho do problema que eu reduzi com 1 hora de presença no pronto-socorro. Esse é o grande pulo do gato da troponina ultrassensível. É a gente conseguir mandar para casa rápido, desafogar o pronto-socorro e com segurança 60% dos meus pacientes. Detectar com um grau de precisão bastante honesto, né? O paciente que precisa ser internado, tá? Notem a diferença que é um exame que ele tem um valor preditivo negativo espetacular. Ele tem um valor preditivo negativo que varia de 99,1% a 100%. Já o meu valor preditivo positivo é menor, porque ele é muito sensível. Ele detecta níveis muito precoces de aumento de troponina. E a gente paga sempre a sensibilidade com especificidade. Mas o cara do pronto-socorro, o médico do pronto-socorro, ele tem que ser sensível, ele não tem que ser específico. Ele tem que ser específico e especialista. Ok? Ó, tô brigando aqui com o meu apresentador, tá? Tá, Wilson, bacana, bonito a beça. Mas posso mandar esse cara para casa mesmo? Então, o valor preditivo negativo, como eu falei, é esse que está aqui, que é extremamente alto, mas a mortalidade no TRAP-DMI, para você ter noção, dos pacientes em 30 dias liberados no Rollout Protocol é de 0,1%. É anedótica. Você vê que o amarelo, você já tem umas 7 vezes mais mortalidade. E o vermelho, mas pode não ser infarto, pode ser aquilo outro. Pode sim. Mas olha a diferença de quem foi classificado de mortalidade em 30 dias. É 27 vezes maiores. Então, esse paciente precisa ser bem visto, precisa ser internado, precisa ser olhado com carinho, precisa ter o cara que sabe tratar ser perdido, tá?
Nos outros estudos está aqui do lado, mas não varia muito a mortalidade, não. A taxa cumulativa livre de eventos se preserva ao longo do tempo. Ela é de 99,69% com 30 dias, mas ela se mantém em 99,07% com 6 meses, e ao final de 2 anos ela decai muito pouco, menos de 1%. Tá? Na Rota 2, a gente está tratando essa síndrome coronariana sem supra, tem um detalhezinho que eu gosto sempre de passar aqui, tá? Diferente da Rota 1, onde o infarto com supra eu já faço de cara, sem dúvida, meu ticagrelor, aqui o segundo antiplaquetário pode ser discutido com o médico da hemodinâmica. Então, quando tu fizer o contato com o médico da UCOM e tal, você pergunta a ele, você quer que eu já faça o ticagrelor? Se você quiser fazer, você não está errado, tá? Mas é possível esperar para fazer o ticagrelor em uma situação. Se a gente tem certeza que esse paciente vai para o CAT em menos de 24 horas. Se não tem expectativa disso acontecer, faz o ticagrelor. Tá? Qual é a ideia disso? Qual é o racional disso? Né? O racional é que se eu vou fazer dentro das primeiras 24 horas, eu vou conhecer a anatomia do meu paciente nas primeiras 24 horas. E se for cirúrgico, eu não fiz um segundo antiplaquetário que eu tenho que parar por 5 dias para operar esse paciente. Então, se esse paciente instabilizar, eu consigo operar esse paciente precocemente sem que eu aumente o nível de sangramento pelo antiplaquetário que eu dei. Tá? Mas isso vai ser uma conduta de exceção. É só quando você conseguir ter essa certeza. Com qual nível de certeza vocês conseguem ter isso enquanto motoristas do pronto-socorro? Só por uma conjunção muito favorável de fatores. Então, de uma maneira geral, vocês podem fazer o ticagrelor sem medo. Tá? Aqui eu trago, só para justificar o porquê do ticagrelor, né? Ele é classe 1 de indicação científica e ele é o único que eu posso fazer nos pacientes que eu não conheço a anatomia dos novos antiplaquetários. O prasugrel é a droga do hemodinamicista, é a droga que depois que eu fiz o CAT, eu conheço a anatomia, eu posso fazer ele. O ticagrelor ele pode ser feito tanto na estratégia onde eu vou fazer tratamento conservador ou invasivo, tá? O clopidogrel ele só vai ser feito na impossibilidade, isso a gente está falando de cenário de angioplastia, tá, galera? Na impossibilidade de você fazer ticagrelor, tá? Então, o clopidogrel é o patinho feio nesse cenário. Ele passa a não ser o patinho feio na trombólise, tá? Tratamento medicamentoso vai ser muito semelhante àquilo tudo que a gente conversou para a Rota 1, tá? Então, atorvastatina, TAC, a gente pode fazer lá, já deixar prescrito o nosso metoprololzinho, a gente pode fazer beta e V nos pacientes que tiverem com necessidade de controle de frequência ou que tiverem com dor refratária, nitrato nas mesmas condições, NIECA também não é a droga do pronto-socorro, é a droga da UCOM, tá? Analgesia com morfina, mesmo racional da gente não utilizar de rotina, o benzo e tal, aqui eu não vou mudar muito o que a gente já falou, não, tá? Hein? Rota 2 também está padronizado. Estou tomando bronca da Taina aqui, caso vocês não tenham percebido, tá? Também aqui eu trago, só para vocês terem disponível aí para fotografar, depois pegar a aula comigo, as contraindicações do ticagrelor, tá? Atenção ao passado de AVC hemorrágico, tá, galera? E do prasugrel, que é pouco importante, já que é a droga mais do hemodinamicista, tá? Em caso de instabilidade hemodinâmica, então o doente começou na Rota 2 lá, tá tranquilo, tá estável, do nada ele começa a ter dor refratária, começa a ficar hipotenso, começa a ter estertoração, faz uma arritmia ventricular na tua cara, ou suproeletro. Acabou a Rota 2, irmão. Volta para a Rota 1, que esse paciente acabou de ser reclassificado em rota. Ok? Se eu reclassifico em rota, lembra qual foi a primeira coisa que eu falei? Contato imediato com o UCOM e com a hemodinâmica. No protocolo de alta, a gente colocou mais uma trava e contrapeso. Dá licença um minuto. Para dar segurança para vocês, além de tudo que eu já falei, que é a gente calcular o heart score. Se a gente tem um heart score menor do que 3, junto com a segurança que a troponina ultrassensível te dá, você pode liberar esse paciente tranquilo. Se você tem heart score mais altos, é prudente discutir com a rotina do PS ou com algum cardiologista para você poder liberar esse paciente. Na dúvida,
A critério da rotina, isso sim, sempre tendo que passar para a rotina do pronto-socorro, a gente tem disponível tanto a ressonância cardíaca quanto a angiotomo de coronária para a gente poder fazer em situações especiais e selecionadas, tá? A identificação, a estratificação desse paciente. Spoiler, a gente vai fazer isso quando a gente acha que não é, mas a gente não está com certeza o suficiente para liberar o paciente, porque se eu acho que é o exame de eleição ao cateterismo. Então, todos os pacientes de alta têm um termo que eles levam, todos vocês já estão familiarizados a essa altura do campeonato, dizendo que eles passaram por um protocolo de dor torácica, que isso não afasta a possibilidade dele ter doença cardíaca, ele precisa ser visto pelo médico cardiologista precocemente. Esse médico é marcado já no pronto-socorro, nos primeiros 15 a 30 dias, ou com cardiologista do céu, quando o paciente não tem médico assistente, mas a gente dá sempre preferência ao médico assistente, a gente pede a colaboração dos cardiologistas que estiverem na plateia, de que nesse sentido abram espaço nas suas agendas como encaixe para esses pacientes, porque eles requerem um tratamento especial. Tá, mas tem tudo tranquilo, sim, do ponto de vista objetivo, mas o doente tem uma dor muito suspeita no repouso, recorrente, você teve dificuldade de controlar inicialmente, tem alteração dinâmica do eletro, interna. Contata as pessoas responsáveis e deixa esse doente quieto, tá? A gente não pode deixar passar doente para ir para casa que tem síndrome coronariana aguda, tá? Lá tem um detalhe ali da troponina no Heart Score, a gente fez a nossa adaptação aqui para nosso kit. A rota 3 é cena dos próximos capítulos, tá? São aquelas situações onde você vai ter TEP, dissecção aórtica aguda, dores que não são caracteristicamente anginosas. Eu não vou passar isso daqui para vocês agora, tá? Muito obrigado. Desculpe o adiantado da hora. Vocês todos me conhecem pessoalmente e sabem que eu não tenho talento de falar pouco. Mas eu tentei ser o mais claro, o mais tranquilo possível de passar para vocês o pouco que eu sei disso, em prol da gente fazer o melhor pelo nosso paciente, já que frase também tarimbada de Wilson, a medicina do paciente, não do médico. Obrigado, tudo de bom para vocês. Vou deixar a Taina assumir agora aqui o volante, porque ela vai passar os resultados desse nosso tempo de protocolo de dor torácica na Unimed Sul Capixaba. Obrigado, boa noite. Olá, pessoal. Invadi aqui o computador do Wilson, que responsabilidade depois dessa aula, né? Falar um pouco aí para vocês, mas eu vou passar basicamente só os resultados que a gente tem até agora, tá? Esse daqui é um painel que a gente tem pelo BI, tá? Esse resultado desse primeiro slide aqui que eu coloquei é o resultado de 2022, né? Então, a gente tem aí uma média de 990, tá? Na verdade, esse slide aqui, a gente não tinha finalizado ainda todo dezembro, a gente chegou em dezembro a 1.075 protocolos de dor torácica aberto, né? Com uma excelente adesão à rota, né? E aí eu agradeço, assim, de coração aí a toda a minha equipe, né? Que se esforça, que abre o protocolo, né? Que está aí junto no dia a dia aí para a gente tentar fazer o melhor pelo nosso paciente. Então, a gente tem uma adesão muito boa, né, 98,6%. Né? Aqui, ao lado, a gente coloca mais ou menos os meses, detalhado esse valor de 990 atendimentos, né, abertura de protocolo pelos meses, né, os fatores de risco. Esses fatores de risco, lá no início do protocolo, eles são preenchidos, né, porque isso daqui vai classificar, de acordo com esses fatores de risco, o paciente vai ser classificado logo no início do protocolo, se é um paciente de baixo risco, se é um paciente de risco intermediário e se é um paciente de alto risco, né, porque isso é extremamente importante. Aí, então, a gente tem hoje, né, como o Wilson já falou, 3 rotas, né? A rota 1, a rota 2 e a rota 3. Né? A rota 1, que é a rota do infarto com supra, né? É o paciente mais grave, né? Então, felizmente, a gente tem aí 1,7% desses 990 atendimentos com paciente com infarto com supra, né? É a rota que a troponina não entra, não precisa entrar nesse primeiro momento no pronto-socorro.
A rota 3 é o diagnóstico diferencial. Foram as dores torácicas que não foram síndrome coronariana aguda, né? E aí que entra aqui miocardite, dores musculares, enfim, todas as outras dores diferenciais, né? Todos os outros diagnósticos diferenciais de dor torácica. E a rota 2 é a nossa grande maioria de pacientes, né? O paciente que chega com dor torácica, como o Wilson evidenciou, que não tem essa isquemia evidente no eletro, né? Mas é um paciente que tem fator de risco, né? Que tem dor, né? E é nesse paciente aqui, é nesse paciente que a gente não pode comer bola. É esse paciente que não pode ser mandado para casa isquêmico, nunca, né? Então, aqui o percentual de adesão, que eu falei que é um percentual muito bom. Esse tempo porta-eletro aqui, pessoal, ele não está correto, porque o BI pega um tempo médio entre o primeiro e o segundo eletro feito. O eletro feito na 0 hora e o eletro feito em 1 hora. Nós já até comunicamos o pessoal que mexe no BI, né, os técnicos, para que conserte isso daí. O nosso tempo hoje de porta-eletro está em torno de 7 a 8 minutos, né? Isso nos ajudou muito quando a gente cada vez mais encoraja e orienta e treina os nossos enfermeiros a chegou dor torácica para entrar com o paciente e imediatamente rodar um eletro. Então, ele já chega com esse eletro pronto para o médico, né? Para o plantonista. Aqui embaixo é o tempo de coleta médio da troponina ultrassensível, né? No início, assim que nós implantamos, como toda implantação, teve uma pequena demora aí para até a gente engrenar, né? Mas o tipo de troponina que a gente usa hoje, ela sai exatamente numa média de 57 minutos. É o tempo exato, né? Para colher a próxima troponina de 1 hora, tá? Faixa de idade, né? A gente vê aí que a grande maioria está entre 0 e 45 anos, né? E aí de em torno de 51,43%. Então, assim, ele detalha bem o que a gente encontra, o perfil de paciente que está dentro do nosso protocolo, né? E o mais importante aqui é que com a troponina ultrassensível, primeiro, atualmente a gente tem 3 rotas, né? Tínhamos no protocolo anterior, se eu não me engano, 6 ou 7 rotas. Tinham rotas do protocolo anterior que eu ficava com o meu paciente até 9 horas dentro de um pronto-socorro, né? Isso é um impacto gigantesco de rotatividade, de impacta assim, todo o serviço do pronto-socorro, né? Hoje a gente tem somente 3 rotas e eu consigo definir esse paciente em até 2 horas, né? Vamos colocar aí, né, até 1 hora eu consigo definir. Então, desses pacientes, desses protocolos abertos, a gente não internou 84,4%, né? 9,5% foram internados em UTIs, 5,5% em enfermarias, né? 0,5% em semi-intensiva, e esse aqui, centro cirúrgico de 0,1%, provavelmente foram os pacientes que foram para hemodinâmica, tá? Desfecho final, né? O paciente já entrou, já internou, fez a investigação, precisou ou não fazer o procedimento, alta, demos alta, né, em 90,6% desses pacientes, tá? Taxa de óbito, 0,5%. Importante dizer, em 1 ano de protocolo de dor torácica, né, nós não mandamos nenhum paciente isquêmico para casa. Não houve nenhum paciente que passou pelo protocolo, que foi aberto o protocolo e que esse paciente voltou isquêmico, né? Então, assim, isso nos dá uma segurança muito grande, né? E a importância desse protocolo e, principalmente, a importância da incorporação da troponina ultrassensível dentro do nosso hospital, tá? Houve um caso, né, nesse ano, que o paciente realmente não chegou com uma dor torácica típica, chegou com uma dor completamente atípica, logo não abriu o protocolo, e aí ele retornou e era um paciente isquêmico. Mas todos os pacientes do protocolo, não houve nenhuma alta de paciente, nenhum paciente isquêmico foi mandado para casa.
Isso aqui é 2022, e aqui eu tenho um cenário do primeiro trimestre de 2023 agora, né? Até o momento, nós já abrimos 452 protocolos de dor torácica, né? Uma adesão ainda melhor, né? 99,5% de adesão à rota, né? Os fatores de risco, né? Tá aí o sedentarismo, a hipertensão e a obesidade, né, galera? Aí liderando o ranking sempre. As rotas, aquele mesmo percentual, a gente houve maior porcentagem de infarto com supra, tá? A rota 3 continua aí em torno de 32% dos pacientes, e a maior quantidade do paciente é aquele paciente que não tem a isquemia evidente no eletro, né? Que é o que a gente usa, a troponina ultrassensível, né? E mais uma vez, a gente ainda está conseguindo manter, né? Lembrando que a meta pelo guideline que a gente se baseou para fazer é em torno de não internar em torno de 84% até 85% pelo guideline. A gente está aí, nesse trimestre, mandando para casa 88,6%, né? Colocando em UTIs, né? A gente conseguiu reduzir a quantidade de pacientes que a gente colocou em UTIs, né, nesse primeiro trimestre, em torno de 8,7, enfermaria 2,7, né? E mais uma vez aí, a gente tem 90, cortou aqui, mas é em torno de 95%, se eu não me engano aqui, de desfecho final de alta, né? Com uma mortalidade aí muito baixa, 1,1%. Então, assim, acho importante passar isso, né, porque para a gente, porque não é um trabalho só de uma pessoa, é um trabalho de várias mãos, né? É um trabalho da equipe do pronto-socorro, né? É um trabalho da equipe da UCOM, que nos dá todo o suporte, um trabalho da hemodinâmica, é um trabalho dos meninos da rotina e da cardiologia, né, do CTI, que quando a gente não consegue absorver esse paciente na UCOM, ajuda a gente com o CTI. Então, assim, é um trabalho a várias mãos, né? E o que a gente mostra é exatamente que a gente está dando o tratamento de ponta para o nosso paciente, né? Um dado importante, né, que eu acho que talvez o Wilson não falou, troponina ultrassensível hoje é um grande diferencial, né? E no último trabalho que a gente estava vendo, em torno de 33% por exemplo, dos hospitais americanos, somente tem a troponina ultrassensível, né? E a gente aqui, no interior do Espírito Santo, em Cachoeiro de Itapemirim, com esse recurso, podendo aplicar esse protocolo. Então, assim, a gente fica muito feliz com tudo isso. É isso que eu queria passar para vocês, o resultado, né, de todo esse trabalho, nesses aí 1 ano e 3 meses, mais ou menos, de aplicação desse protocolo. Tá certo? Vou retornar aqui para o Wilson para ver quem quer perguntas, quem tem alguma dúvida. Só complementando a Taina, porque eu sou um pouquinho mais verborrágico, eu tenho certeza que a gente mudou a história natural da síndrome coronariana aguda na cidade, no sul do Espírito Santo, tá? Nós somos, com certeza, hoje, exemplo de como deve ser abordada a síndrome coronariana aguda. E isso é mérito de todos vocês que estão aqui, todos que estão dentro do pronto-socorro, toda a equipe multidisciplinar, toda a equipe de TI que dá esse suporte para a gente, laboratório, entendeu? O pessoal da TI que dá esses dados aí que a gente consegue analisar, nos criticar, achar os nossos pontos fracos, tá? Sempre tem espaço para melhoria. A incorporação mais recente da CCTA, né, da tomografia de coronária, que também é inovador nesse sentido, porque a gente não tem isso em tudo quanto é lugar. A gente tem, inclusive, possibilidade de fazer triple rule-out, que é aquela técnica onde a gente consegue, num paciente que a gente tem dúvida, excluir coronária, TEP e dissecção aórtica em um exame só. Então, assim, a gente tem que ter muito orgulho do que a gente está fazendo, porque isso não é feito em todo lugar, tá? A gente está na ponta da lança, tá? Do tratamento da síndrome coronariana aguda e da dor torácica no mundo, eu diria.
Vamos lá, deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Ah, agora o Wilson, coordenador do Centro de Estudos. Por favor, preencham a avaliação da aula, tá? Pode sentar o bambu em mim também, tá? Não precisa falar que foi legal porque eu que estou pedindo, não, tá? Porque essa avaliação ela é importante para o Centro de Estudos, para a gente gerar as nossas estatísticas, é critério da ONA também, para a gente poder mostrar que os nossos treinamentos são feitos e qual é a reação aos nossos treinamentos, tá? Então, é importante para a cooperativa de uma maneira geral e, em última análise, com maior ênfase, de melhorar para vocês esse espaço que a gente está aqui, porque vocês cedem para a gente uma hora muito importante da vida de vocês, que a gente sabe que é complicado estar aqui com a gente. Todo mundo tem família, todo mundo está cansado, todo mundo saiu do consultório, do hospital, então, para a gente fazer o melhor para vocês, a gente precisa desse feedback. Então, vamos embora. Obrigado pelos elogios, tá? Obrigado, Andréia, Felipe, Luciano. Tem uma pergunta aqui do Elmar. Boa noite. Gostaria de saber qual é o tempo médio de colocação do paciente dentro da hemodinâmica do Hospital Novo para TC primária. Tem sido possível até 90 minutos? Então, Elmar, como a gente não está dentro de uma unidade que a gente tem angioplastia on-site, esse tempo, para a gente, ele passa a ser o tempo que considera a transferência do paciente, que é de 120 minutos. Eu não estou com dado aqui, mas o dado é de que a gente consegue fazer isso, sim, dentro de 120 minutos, sim. E o nosso maior gargalo, que está sendo resolvido, inclusive com nova contratação, com nova negociação, com a participação da Taina, com a participação do Rony, com a participação da Grazi nos recursos próprios, era a transferência por conta da Medilar. Mas isso foram criadas algumas estratégias de priorizar o atendimento, de criar-se um código de atendimento com não infarto com supra, que isso está realmente rodando muito bem agora. Obter um eletro em 10 minutos parece ser uma coisa mais difícil que você conseguir de um PS, infelizmente. Pois é, cara, eu acho que assim, a solução, isso aí é minha opinião própria, tá? Quer dizer, não é nem minha opinião própria, porque isso está em tudo quanto é guideline, mas acho que a gente tem que empoderar a equipe multidisciplinar, né? Eu acho que são saberes diferentes, espaços diferentes de atuação, mas que se complementam. Então, quando a gente respeita a nossa equipe multidisciplinar ao ponto de empoderar ela desse tipo de atitude, a gente está trazendo para o nosso lado só benefício. Se você parar para ver, existem hospitais que empoderam, inclusive, o enfermeiro, obviamente muito bem treinado para tal, para até fazer a dose de AS, tá? Então, eu acho que esse é um grande diferencial, você empoderar a sua equipe multidisciplinar. Taina quer complementar minha fala. Na verdade, aí, Elmar, esse tempo porta-eletro não é esse tempo de 50, 80 minutos, não, tá? Hoje a gente tem um tempo porta-eletro em torno de 7 minutos a 8 minutos. A gente consegue, sim, fazer com que, se o paciente queixar de dor torácica, a gente tem classificação de risco, esse paciente é triado de vermelho, né? Se o paciente, além de dor torácica, ele apresenta sinais de hipoperfusão, né, sinais e alguns outros sinais de gravidade, de espinéia importante, ele é triado como vermelho, e a gente faz exatamente isso que o Wilson falou. Tanto que o protocolo de dor torácica, ele pode ser aberto, iniciado, assim como o protocolo de AVC, né, onde em todos os dois casos, né, tempo é vida, né, ele pode ser iniciado pelo enfermeiro, ainda enfermeiro da triagem, né? Então, visto que o paciente tem dor torácica, ele entra imediatamente, ele não é esperado que o médico chame e solicite o eletro, ele entra com o paciente, já roda o eletro e comunica o médico. Então, a grande maioria, todas as dores torácicas hoje, ou são triadas de vermelho, se tiver sinais de instabilidade, né, de espinéia e dor, ou amarelo, se tiver dor torácica com estabilidade hemodinâmica. Na classificação de risco, o amarelo, o paciente deve ser atendido pelo médico em até 15 minutos. De 15 a 20 minutos é a média que a gente consegue atender o paciente amarelo. Então, assim, felizmente, a gente consegue, e a gente só conseguiu com esse empoderamento mesmo da nossa equipe de enfermagem, que também nos dá todo o suporte aí nesses protocolos. Acho que falando em equipe de enfermagem, não dá para deixar de lembrar
que eu acho sempre que a gente tem que olhar para o futuro, mas com grande deferência ao passado, né? O presente atual é a Vanessa Ked, né, que é a coordenadora da enfermagem do pronto-socorro, e olhar com deferência ao passado a Daisy, que também foi fundamental na implantação e na construção desse protocolo, né, Taina? Outra coisa que é bastante importante a gente pensar é que a gente evoluiu muito. Nem sempre foi fácil fazer isso tudo, né? Hoje em dia a coisa está rodando bastante lisa, mas toda implantação, ela tem seus percalços, ela tem seus problemas. O importante é que a gente consiga reconhecer aonde estão os nossos problemas e tentar melhorar, né? A gente tem que agradecer muito ao Com, tá? O apoio dos colegas da UCOM, ao Marcelo, ao Lisandro, ao Rafa, que são sensacionais na condução, tá? A gente tem muito que agradecer. Estou vendo aqui que o Marcelo está agradecendo e parabenizando. Cara, a gente agradece a vocês também, sabe? Acho que a gente tem uma equipe muito coesa, sabe? E tudo em prol do paciente, sabe? Isso é que é bastante legal, é bastante patente, sabe? Então, acho que a aula está aparecendo aqui meu rosto, está aparecendo o rosto da Taina, mas, bicho, isso foi construído por todos nós, pela Unimed Sul Capixaba inteira, por todos os cooperados, tá? Então, é motivo de muito orgulho esse protocolo, assim como é motivo de muito orgulho o nosso protocolo de AVC, que vai ser apresentado e discutido no dia 27 pelo Dr. Valdemar, tá? O protocolo de TEP, que está entrando também, que foi brilhantemente construído pela Luísa. A Luísa fez um protocolo lindo, tá? Inclusive, já estou avisando a Luísa que eu vou hackear a tua aula, vou fazer um momento, pedir 10 minutinhos para a gente discutir estatística bayesiana no diagnóstico do TEP no pronto-socorro, tá? Cara, eu acho que a gente está evoluindo muito, gente. Acho que assim, veja, é de todos, é por todos. Então, acho que a gente tem que se empenhar cada vez mais em tentar construir esses espaços de discussão. Tem coisas legais para vir ainda aí, que é nos próximos momentos para a cardiologia que estão sendo construídas e eu tenho muito orgulho da Unimed Coração, tenho muito orgulho do pronto-socorro e do que a gente está construindo junto. Vale foto no outdoor. Eu não sou fotogênico. Eu tô ficando, cara, cada vez mais careca. Então, foto é um negócio que tá ficando difícil. Melhor eu tirar as fotos. Gente, pelo adiantado da hora, vamos encerrar? Alguma outra pergunta? Respondam a análise de recepção da aula, por favor, tá? E queria finalizar com meu muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos e, assim, espero poder contribuir sempre, tá bom? Doutor, vamos Problema de fazer ficar aquela careca? foto? Cara, eu não tô lidando bem com isso, Maia. Assim, vou ser muito honesto que eu não tô lidando bem com isso. Já que a gente já tá no momento mais descontraído, existe um lugar em Cachoeiro que não existe um lugar em Cachoeiro que eu odeia mais do que o banheiro da padaria Top. Porque é um lugar onde você tem espelho na frente, do lado e atrás. Então, eu vou no banheiro, eu consigo ver a minha careca atrás, cara. Putz, é desesperador. Perfeito, meninos. Vou finalizar, então. Muito obrigado novamente. Uma boa noite, um excelente feriado para todo mundo. Boa noite. Vamos que vamos. Vamos juntos.